Graça e paz para os amados irmãos do canal. Estamos muito felizes essa noite, essa madrugada, né? Vamos gravar mais um vídeo aqui. E uma palavra rápida, não vai demorar muito. E vamos falar para os abençoados hoje. Eu me chamo José Galdino. E vamos falar hoje sobre o tema: onde estão os teus acusadores? É uma passagem que nós vamos ler aqui, no livro de João. Livro de João, no capítulo 8, no verso 10, a gente encontra essa passagem aqui, que diz: E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então, essa história é uma história muito contada, né, nas igrejas e lida pelas pessoas. E ela traz o fato da mulher adúltera. A mulher que foi pega no ato de adultério, e os fariseus, os escribas, os rabinos e os judeus, eles levaram essa mulher a Jesus para o tentar. Liberaram o homem, na lei dizia que os dois tinham que morrer, apedrejados, mas eles liberaram e levaram só a mulher. Então, aconteceu todos os fatos. Jesus falou aquelas palavras: quem não tivesse pecado, atirasse a primeira pedra e tal. E começando dos mais velhos, e foram saindo, e não ficou ninguém, e ficou apenas ela e ele. E ele fez essa pergunta: mulher, disse-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? E a mulher disse que não tinha ninguém. E a resposta de Jesus foi que também eu não te condeno, vai em paz e não peque mais. Mas vamos ver o que nós podemos tirar dessa palavra, para nós aprendermos um pouco, coisa rápida. Qual, assim, o grande ensino, né, que nós podemos tirar em graça acerca desse assunto? Nós podemos ver que no sistema religioso hoje, como sempre, né, em todas as eras, em todas as épocas passadas em que o sistema religioso está em ativo, em ação, como hoje está em plena ação e bem ativo, o grande aprendizado que se aprende hoje nesse sistema religioso é exatamente isso: fazer a mesma coisa que esses religiosos judeus fizeram com essa mulher, acusar. E se agarram um no pescoço do outro em contendas e malícias, invejas e tantas outras coisas mais, ao ponto que nós temos mais de 1000 pedaços, facções religiosas por toda parte. Assembleia, Batista, Testemunha, Adventista, Poder de Deus, Universal, e Anglicana, e Seixonoye, Espiritismo. Então nós temos um farelo muito grande, muito dividido, muitas facções religiosas, cada uma brigando entre si, reclamando cada uma ser a verdade, e vive nessa guerra, nessa luta muito grande. A Bíblia, para você ter uma ideia, a Bíblia diz assim, no livro de Efésios: há um só batismo, né? Mas se você está na Assembleia, sai para Adventista, se batiza lá. Se você sai de Adventista para Testemunha, se batiza lá. Se você vai para os Branas, para as mensagens de Brana, se batiza lá. Não é no Pai, não é no Filho, é no nome, no nome. Então é uma confusão, a pessoa se batiza várias vezes, né? E apenas só existe um batismo só. Mas as pessoas
por causa da confusão religiosa que há hoje e suas divisões e facções. Então, as pessoas são rebatizadas. Quando na realidade o nosso batismo já foi realizado na cruz do Calvário. A Igreja de Cristo foi batizada ali, lavada, remida, limpa com o sangue do Senhor, justificada, e hoje ela não tem pecado, ela não tem mancha, não tem ruga, é santa e inculpável, né? Segundo está na palavra. Então esse é o que a gente chama, isso é o que nós chamamos no exército, que eu fui militar, e a gente chama o fogo amigo, né? É quando a gente está atirando no inimigo e a gente acerta no amigo, no nosso companheiro, muitas vezes. Isso chama-se fogo amigo. Mas nós encontramos que há um reino carnal que Jesus trouxe uma palavra muito interessante sobre esse reino, que é diferente desse reino religioso humano, né? Humano religioso que nós estamos hoje envolvidos, e que você faz parte, eu fiz parte por 30 anos nesse reino, e simplesmente era absurdo, terrível, enganado e preso num sistema religioso muito mal. Me condenava a mim mesmo, me sentia culpado, mas na realidade é a religião que faz isso conosco. A graça de Deus, ela nos liberta completamente de dogmas e credos e religiões que não deixam um homem nos guiando. O Espírito Santo é quem guia a cada um de nós. Vamos ler o que Jesus falou aqui. Mateus capítulo 12, e versículo 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, não ficará de jeito nenhum. E olha o que ele disse mais aqui aos fariseus: e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Se nós formos olhar literalmente à luz do que se crê acerca de Satanás, vamos chamar ele de chefe, de dono de um reino, de um ser que tem um reino e que é dono dele. Mas na realidade não é nada disso que Jesus está falando. Satanás quer dizer adversário, quer dizer aquele que se opõe. E a única coisa que se opõe a Deus não é um anjo caído, não são anjos, não são espíritos, ou demônios, como é crido no sistema religioso. Quem se opõe a Deus é a nossa carne. Ela é que é a grande adversária de Deus. Então, o reino, esse reino carnal, ele não é dividido, porque Jesus disse que um reino dividido, ele não subsiste. Então, esse reino, hoje, o sistema religioso humano, ele não subsiste, ele não permanece, ele é dividido, ele é contra Deus, se opõe a Deus. Ele não subsiste porque luta entre si, não luta contra este reino carnal, reino de Satanás, entre aspas, Satanás, diabo, reino carnal. Não luta contra a carne, antes se entrega a isso, se entrega mais à inveja, se entrega à cobiça, se entrega à ganância, e assim é a vida religiosa hoje dentro dessas igrejas, né, dessas seitas, né, religiosas. E Jesus deixou bem claro que isso não tem como subsistir. Então, em toda a carne estão os mesmos desejos e eles não lutam entre si. Um reino dividido, ele não subsiste, pois não subsistirá. Todo reino dividido não subsistirá, e toda casa dividida, ela não vai permanecer em hipótese nenhuma de pé. Então, mas
De onde vêm essas divisões, de onde vêm essas guerras, de onde vêm essas contendas, de onde vem essa coisa tão terrível que causa todas essas divisões? Será que vem de um ser, vem do inferno, vem dos demônios? Né? Vamos ver de onde provém tudo isso que causa essas divisões, essas guerras, essas lutas. Vamos ler. Marcos capítulo 7, versículo 20 e 22. E dizia, isso é Jesus falando, o que sai do homem, isso contamina o homem. O que sai do homem, não é o que vem do inferno, nem o que sai de um demônio de Satanás. Porque do interior, do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. Mas dizem que isso tudo é demônios, né? Mas não é, isso sai do coração do homem. A fábrica que produz é aqui, ó, na mente, no coração. Não é aqui nesse coração, não. Aqui não. Aqui é o coração da carne, que bombeia o sangue, tudo mais. Quando fala coração, não é isso aqui. Coração é aqui. É na mente humana. Aqui é o coração humano. Daqui procede os adultérios, as fornicações, os frutos, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. De todos estes males procedem de dentro e isso contamina o homem, é o que causa. Então este reino é um reino completamente dividido, não subsistirá. Então, o reino, esse reino hoje humano, religioso, ele não vai subsistir, não subsiste. Você sabe quantas divisões tem só da Assembleia? Assembleia da Missão, da Madureira, do Congresso não sei de onde, não sei de que, Batista Tradicional, Renovada, Testemunho de Jeová daqui e dali, Adventista do Sétimo Dia, Adventista da Promessa e Batista Renovada, Tradicional. Então, eles vivem uma divisão muito grande entre si. Esse reino não subsistirá, mas este reino aqui, ele é um reino forte, é um reino unido demais. Não há divisão. Cada um aqui trabalha, cada um trabalha uniforme, não há problema nenhum entre eles. E eles podem estarem juntos, sem brigar. O adultério, a fornicação, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso pode habitar em um coração. Tudo isso. E eles viverem sem briga dentro desse coração. Uniforme, cada um trabalhando para o mesmo propósito. Para que o seu reino subsiste. Para que o reino carnal, para o reino humano, o reino carne, ele possa subsistir, não sucumbir. Então, quando você passa a obedecer, a viver o reino espiritual, o reino de Deus, que não se divide, não é dividido de forma nenhuma, aliás, é um reino muito mais forte do que esse reino aqui, consegue vencer essas coisas. Então, você anda no Espírito, cumprindo o reino de Deus, e você não cumprirá os desejos da carne, que é o reino de Satanás, que é o reino do diabo, que é exatamente o opositor, Satanás, diabo, o opositor, aquele que se opõe. E essas coisas todas se opõem ao Espírito, a você fazer a vontade de Deus. Nada disso aqui vai permitir, vai deixar. Isso vai guerrear junto com você, conforme diz Romanos capítulo 7. Haverá uma guerra entre a carne e o Espírito, está sempre em guerra, como diz também lá em Gálatas. Então, vamos ler o que diz Lucas. Lucas, capítulo 11, 24 até o 26. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz:
tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Aí está. O sistema religioso crê que isso são demônios. Mas se você for olhar todo o contexto e a metáfora que isso aqui quer falar, isso fala sobre aqueles bodes expiatórios lá no livro de Êxodo, Levítico, aonde diz que eram 2 bodes, um era sacrificado e o outro era solto no deserto. Muitas vezes esse bode voltava, em vez de ser comido, perdido, uma serpente, um leão, ou eles morrerem de sede, de fome lá, eles achavam o seu caminho de volta e voltavam. E Israel, os judeus, acreditavam naquela época que esse bode voltando traria toda a desgraça, todo o mal, pecado que estava já sobre ele, levando do povo judeu, e trazia mais outros tormentos, né, sobre eles. E nós aprendemos já em graça que demônios não são espíritos caídos do céu, que bateram a cabeça, chegaram aqui como anjo e bateram a cabeça na terra e se transformaram em demônios. Isso não está na palavra, não é o que diz a palavra de Deus. Mas é isso aqui. Então, entra no teu coração, entra na sua vida, está em você a inveja, mas tem algo pior do que a inveja, a traição, tem o adultério, tem o homicídio, tem a fornicação, tem o engano, tem a soberba e todas essas coisas mais, conforme está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. As obras da carne são essas, são manifestas: feitiçaria, loucura, tudo isso, prostituições, mentira. Então, esse reino carnal, esse reino, ele é forte. Não é um reino dividido, de trabalho uniforme, completamente. Não há problema entre eles, eles podem estar juntos. Você vê aí, o espírito volta, essa coisa volta em você, esse daimon kakos, como está escrito no grego, esse daimon, ele é ativado em você, e o seu espírito, e a sua carne e o seu espírito passa a viver essas situações. E a sua carne recebe, produz essas coisas. Então a inveja, o engano, o homicídio, tudo isso habita no coração do homem, está lá no coração do homem. E eles podem conviver harmonicamente, sem briga, e tendo harmonia entre si. Entre os crentes não é assim, é bem diferente. Olha como entre os crentes dessas igrejas, entre os assim ditos cristãos de hoje, olha como que é a vida religiosa entre o sistema religioso hoje. Vamos ler. Provérbios, capítulo 6, 16 até o 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos. 6 coisas minha alma aborrece, a 7ª abomina: o que semeia contenda entre irmãos. Pessoal, semeia contenda entre irmãos. Então isso está no âmago da igreja. É um leve traz, é um fofoca aqui, outro fofoca lá, e Deus odeia isso. Isso causa divisão na igreja. Isso causa problema muito sério. Olha o conselho ainda em Provérbios que Deus dá com relação a esse tipo de pessoa. Provérbios 26, 20. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigantes, quer dizer, contendeiros, né, cessará a contenda. Então você retira isso do meio, acaba a contenda, acaba o problema. Mas não, isso se agrava, porque cria-se as facções dentro da igreja, os grupos, e a gente vê que hoje muitas igrejas, a maioria delas,
Tem irmão que nem fala com o irmão, não quer nem ver, não quer nem chegar perto desse aí, eu tenho nojo desse daí, e isto é a vida religiosa no sistema religioso, como é opressor, como é desse jeito, e são ensinados a odiarem uns aos outros. O crente da Universal vai odiar o da Batista vai odiar, eles dizem que amam, mas é mentira, isso não é verdade, eles se odeiam. Então, a graça de Deus, ela faz diferente. Quando ela chega, quando ela entra, quando ela habita numa pessoa, isso muda completamente. Ele passa a ver as pessoas na forma que Deus vê, na forma espiritual, não da forma carnal. Porque nós não conhecemos mais, nem nos conhecemos mais, nem conhecemos a Jesus como ele era, como carne, humano. Não. Nós temos um conhecimento hoje bem maior. Ele como Cristo ressuscitado, como ele era antes de encarnar, antes de o seu espírito revestir-se de carne. Ele era espírito, então é isso que ele é hoje. Nós não o conhecemos mais como ele era, nós conhecemos ele como ele é espiritual. E a igreja de Cristo também é espiritual, né? Então, veja o caso dessa moça, dessa mulher. A graça de Deus como fez diferente com ela. Simplesmente, no caso dessa mulher, ela, nesse momento que estava sozinha com Jesus Cristo ali, ela se tornou uma propriedade do único que podia apedrejar ela. Propriedade de Deus, propriedade de Cristo. Porque é isso que nós somos hoje, é isso que a igreja é. Propriedade exclusiva de Deus. Vamos ler. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ver noutra versão. Vamos ver na versão King James. Na versão King James, como diz, eu queria passar para vocês dessa forma. Porém vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então é isso que essa mulher se tornou. Propriedade exclusiva de Deus. Nós não podemos abrir o entendimento das pessoas hoje, né, para ver estas verdades da palavra de Deus. Mas o Espírito Santo, ele tem os seus em todo lugar. Em todas essas religiões estão os filhos de Deus. E eles, quando ouvirem a voz, a palavra, então aquilo vai despertar. No tempo certo vai despertar. A Bíblia diz que são como árvores plantadas junto a ribeiros, que dão os seus frutos lá nos dias certos, no momento correto. Então, quando for o momento certo, esses filhos de Deus que estão aí no sistema religioso, opressor, sendo enganados, roubados, né? Roubados seus dízimos, seus dinheiros, através de um dízimo que não é dinheiro, né? Dízimo não era dinheiro, dízimo era alimento, né? Mas as pessoas fazem, esses líderes, esses sacerdotes falsos, né? Que também não são sacerdotes. Os sacerdotes eram levitas, judeus, não tem sacerdócio gentílico, né? Não tem sacerdócio gentil. Então, a gente não pode, mas o Espírito Santo tem os seus nesses lugares. E quem é de Deus, no livro de João, capítulo 8, versículo 47, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, quantas pessoas não estão hoje, mesmo sem a igreja, fora do sistema religioso, mas que foram feridos, foram magoados, né? E seus corações estão ali tristes, né? A Bíblia diz em Provérbios que um irmão, é mais fácil você conquistar uma cidade forte
do que um irmão ofendido, né? E tem muitas pessoas feridas e ofendidas que foram humilhadas, né? Disciplinadas sem motivo, sem causa, jogadas fora, expulsas e do convívio religioso, e portanto sofrerem, e portanto serem perseguidas, caluniadas, maltratadas, privadas também dos rituais sagrados, né? Daquilo que poderia ser feito, não pode louvar, e muitas outras coisas mais, nesses corvis. Então, essa opressão causa nessas pessoas exatamente isso. Entristecidos, feridos, magoados, seus corações ficam ali tristes e eles dizem, jamais eu quero voltar, jamais eu quero entrar, jamais eu quero ser crente, porque os crentes são assim, são assim, são assim. Mas por causa da visão que essa falsa igreja, né, essa meretriz, sistema religioso é uma meretriz, se prostitui com todo tipo de deuses, tem idolatria, idolatra cantor, idolatra pastor, idolatra placa de igreja, e completamente, né, uma coisa carnal, diabólica e animal, como diz a palavra de Deus. Então, essas pessoas ficam assim magoadas, porque o sistema faz isso, maltrata demais. E eles não querem voltar, não querem se reconciliar. Então, eu quero dizer que, quando você for atingido pela palavra, pela verdade, por esta graça, pelo amor de Deus, você vai ser reconciliado com Deus. Não com o sistema religioso, com a igreja, parede, né? Que a igreja não são as paredes, a igreja somos nós. A igreja, o corpo de Cristo é formado por pessoas, a igreja é formada por pessoas, não por pedra, não barro, nem por pau. Então, esse sistema, você vai correr dele e você vai se agregar, se reconciliar com o Cristo ressuscitado, e você será nova criatura, você terá um novo pensamento, a tua vida vai completamente mudar, porque o entendimento vai chegar, você vai ser liberto e salvo aqui. Então, esse reino de Satanás, carnal, esse reino, esse reino de Satanás, ele é muito, 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 mas muito bem uniforme, ajustado e pronto para derrubar você a qualquer momento. Basta você dar ouvido aos desejos. O apóstolo chegou a falar: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, é isso que acaba com aquele que dá atenção a esses três atributos deste Satanás, dessa natureza humana, deste diabo que é a natureza humana. Porque o diabo, Satanás, é a mesma palavra. Satã em hebraico, diabo em grego. E essas duas palavras é a mesma coisa, a mesma pessoa. A natureza humana, carnal, e ela produz todos esses atributos. Avareza, mentira, tudo isso está ali na carne, e é isso que é a palavra de Deus. Tem pessoas que dizem assim: Satanás conhece as nossas fraquezas. Não, 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 não. É mentira. Quem conhece as nossas fraquezas é Deus. E nós também, o nosso espírito. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 2:17. 2:11. Olha, pois quem conhece o pensamento do ser humano, a não ser o espírito do homem, que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, Deus e o homem, eles é que têm esse conhecimento dessas fraquezas. Não Satanás, um ser que tem esse conhecimento. Não. Por quê? Porque Satanás não é um ser, um espírito. Não é um anjo caído. Satanás, diabo, é a nossa natureza humana. E para concluir esse pequeno estudozinho sobre onde estão os teus acusadores com relação àquela mulher adúltera, nós vimos que ela foi liberta completamente, que Jesus Cristo, né,
se tornou o seu Senhor e ela passou a ser propriedade exclusiva de Deus. Assim como cada um de nós que fazemos parte desse corpo somos propriedade exclusiva de Deus. Né? Então vamos ler Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Olha que coisa linda isso aqui. Isso aqui é o meu versículo favorito. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Então, você que está ferido, você que está machucado, magoado no seu coração com a religião, esqueça ela, se reconcilie com o Cristo ressuscitado e venha aprender, venha amadurecer, venha ter maturidade no conhecimento da graça de Deus, do Evangelho da graça de Deus, um Evangelho reconciliador, um Evangelho libertador, que te liberta na sua mente e você fica liberto desses conceitos, preceitos, dogmas, desses fermentos terríveis e você passa a ter uma vida exclusivamente nova para Deus, né, sem todas essas coisas do sistema religioso, que é um reino dividido, caído e condenado já à destruição. Quando chegar os tempos certos, isso vai ruindo e vai cair completamente por terra. Porque só o reino de Deus é quem subsiste, só o reino de Deus é que está hoje entre nós e nós reinando em graça, em vida por esta graça maravilhosa. Então vem reinar com Cristo, vem estar sobre essas coisas e assim como aquela mulher, ela passou a ser propriedade exclusiva de Deus, também você vai ser esta propriedade. Você é esta propriedade exclusiva de Deus. E nada fora de você pode te derrubar, pode te mover, pode te entristecer. Tudo que pode fazer isso está na sua carne, produzido no seu coração. Não é um diabo, um satanás que traz essas coisas. É a carne humana, a natureza humana, que veio herdada de Adão, veio de lá, como eu costumo dizer, essa carne ela já vem com defeito de fabricação, né? Quando você é produzido, fabricado no ventre da sua mãe, você já vem com todos esses defeitos, você já vem com todas essas oposições em você, e o seu coração, ao crescer, ao desenvolver, você vai produzindo essas coisas, né? Mas Romanos capítulo 12, ele faz um rogo e pede para que nós possamos apresentar os nossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o culto racional, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? A graça e a paz do Senhor.